O maior fracasso de Pedro não foi negar Jesus, foi descobrir que ele não era tão forte quanto pensava. Pense comigo por um instante. Você já prometeu algo com total convicção, com toda a certeza do mundo de que ia cumprir, e depois falhou exatamente no momento em que mais precisava se manter firme? Já sentiu aquela contradição dilacerante entre o que você queria ser e o que você foi capaz de ser sob pressão? Essa contradição, essa guerra interior entre intenção e ação, marcou profundamente a vida de um dos homens mais importantes da história do cristianismo. Um homem que tinha tudo para ser herói, mas que carregava dentro de si as mesmas fragilidades que você e eu carregamos. Hoje, vamos fazer algo diferente. Vamos analisar o perfil psicológico de Pedro, não como um santo distante e intocável, mas como um ser humano real, com virtudes brilhantes e sombras profundas. Vamos entender como esse temperamento explosivo, intenso e muitas vezes contraditório não apenas definiu sua trajetória pessoal, mas ajudou a moldar a história da fé cristã como a conhecemos. E eu te garanto uma coisa, no final desse vídeo, talvez você descubra que carrega muito mais de Pedro dentro de você do que jamais imaginou. Antes de ser chamado para seguir Jesus, antes de ser conhecido como a rocha sobre a qual a igreja seria edificada, Pedro era apenas Simão, um pescador do mar da Galileia, um homem de mãos calejadas, de vida dura, de trabalho braçal desde o amanhecer. Alguém acostumado com tempestades, com redes rasgadas, com o cheiro de peixe e sal impregnado na pele. Mas quando você lê os evangelhos com atenção, uma característica de Simão Pedro salta aos olhos de forma quase gritante. Esse não era um homem que ficava calado. Ele não era do tipo que observava de longe. Ele agia, reagia, tomava posições, liderava naturalmente, mesmo quando ninguém pedia isso a ele. E isso tem um nome muito específico na psicologia dos temperamentos. Pedro tinha o que chamamos de perfil colérico. O temperamento colérico é marcado por características muito específicas. Estou falando de liderança natural, daquele tipo de pessoa que entra em uma sala e automaticamente assume o comando sem nem perceber. Estou falando de decisões rápidas, de quem não fica analisando 1000 possibilidades antes de agir. Estou falando de intensidade emocional, de quem vive tudo com uma profundidade visceral. E estou falando também de uma tendência ao confronto, de quem não foge de conflitos, mas os enfrenta de peito aberto. Sabe aquela pessoa que não espera as coisas acontecerem, mas faz acontecer? Que quando acredita em algo, defende com unhas e dentes, sem meio termo? Que tem dificuldade com a palavra talvez, porque tudo para ela é sim ou não, preto ou branco, 8 ou 80? Esse é o colérico. E ao longo da história da humanidade, você vai perceber que são essas pessoas que movem o mundo. São elas que lideram revoluções, que constroem impérios, que transformam realidades. Mas também são elas que muitas vezes se ferem no próprio impulso, que explodem, que destroem relacionamentos, que prometem montanhas e depois descobrem que não conseguem cumprir. Pedro era exatamente assim. E para entender a transformação que aconteceu nele, precisamos primeiro olhar com honestidade para o que ele tinha de melhor. Vamos começar pelas virtudes de Pedro. Porque antes de falar das sombras, das falhas, dos momentos de fracasso, precisamos entender uma coisa fundamental. Pedro não se tornou o líder da igreja primitiva por acaso. Ele não foi escolhido por Jesus à toa. Havia algo nele, algo genuíno e poderoso que o destacava dos outros. Primeiro, coragem. Pedro tinha uma coragem que beirava a imprudência. Quando todos os discípulos ainda estavam tentando entender quem era aquele rabi da Galileia, quem teve a ousadia de declarar abertamente: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo", Pedro,
sem rodeios, sem medir palavras, sem pensar nas consequências políticas ou religiosas daquela afirmação. Enquanto outros hesitavam, Pedro falou. E essa coragem de nomear, de verbalizar, de tornar explícito aquilo que outros apenas sussurravam, foi essencial para o movimento que Jesus estava iniciando. Segundo, iniciativa. Lembra da história de Jesus caminhando sobre as águas? Todos os discípulos estavam no barco, apavorados, achando que viam um fantasma. Mas quem pediu para sair do barco e ir até Jesus? Pedro. Ele não ficou confortável analisando a situação de longe. Ele quis experimentar, quis viver a intensidade daquele momento sobrenatural, quis sentir na própria pele o que significava confiar além da lógica. E sim, ele afundou. Sim, Jesus precisou segurá-lo. Mas pense bem, enquanto 11 discípulos ficaram no barco, apenas um teve a coragem de pisar na água. E isso diz muito sobre quem era Pedro. Terceiro, liderança natural. Se você fizer uma contagem simples nos evangelhos, vai descobrir que Pedro fala mais do que qualquer outro discípulo. Ele representa o grupo. Ele toma a frente nas decisões. Ele pergunta o que os outros não têm coragem de perguntar. Jesus não precisou empurrar Pedro para a liderança. Ele simplesmente liderava, porque era da sua natureza liderar. E quarto, paixão. Pedro não fazia nada pela metade. Quando amava, amava com tudo. Quando acreditava, era radical. Quando se comprometia, era de corpo e alma. Não havia mornidão nele. Não havia meio termo. E aqui está uma verdade profunda e muitas vezes ignorada sobre o temperamento colérico. A intensidade de Pedro abriu caminhos que a cautela jamais abriria. Enquanto outros calculavam riscos, mediam probabilidades, esperavam o momento certo, Pedro dava o primeiro passo. E essa ousadia, essa disposição para arriscar, foi absolutamente essencial para o movimento revolucionário que Jesus estava liderando. Mas como acontece com todo o temperamento humano, as mesmas características que fazem de alguém especial também carregam sementes de destruição. Todo temperamento tem seu lado sombrio. E com Pedro, esse lado apareceu de forma brutal, dolorosa e profundamente humana. Primeiro, impulsividade descontrolada. Quando os soldados vieram prender Jesus no Getsêmani, o que Pedro fez? Sacou uma espada e cortou a orelha de um deles. Ação, reação, violência, sem pensar, sem medir consequências, sem entender que aquele não era o momento nem o método. Jesus precisou repreendê-lo e curar o ferido, mas a cena revela algo fundamental. Pedro agia antes de processar. Sua mão era mais rápida que sua mente. Seu impulso vencia sua sabedoria. Segundo, falar antes de pensar. Pedro constantemente interrompia, prometia coisas que não conseguia cumprir. Corrigia Jesus, como quando disse que nunca deixaria Jesus lavar seus pés, e segundos depois, pediu para lavar o corpo inteiro. Sua boca era mais rápida que sua maturidade emocional. Terceiro, reações catastróficas sob pressão. E aqui, chegamos ao momento mais doloroso e revelador da vida dele. Pedro prometeu com toda a convicção do mundo que morreria por Jesus. Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte. Não foi da boca para fora. Ele acreditava genuinamente nisso. Naquele momento, ele estava disposto a morrer. Horas depois, quando uma simples serva o reconheceu como seguidor de Jesus, ele negou 3 vezes, e na terceira vez o texto diz que ele começou a praguejar e a jurar que não conhecia aquele homem. Pare e pense na violência psicológica desse momento. Não foi falta de amor, não foi traição premeditada, não foi covardia no sentido tradicional da palavra. Foi algo mais sutil e mais devastador. Foi a exposição brutal de uma verdade que Pedro não conhecia sobre si mesmo. O colérico não falha por ser fraco. Ele falha quando a emoção supera a maturidade.
Pedro estava emocionalmente despreparado para aquele momento. A pressão, o medo, a confusão, a exaustão emocional, tudo se somou e expôs algo que nem ele sabia que existia dentro dele. Fragilidade disfarçada de confiança. Ele pensou que era forte o suficiente. Ele acreditou genuinamente na própria promessa. Mas força de vontade não é o mesmo que maturidade emocional. E quando veio o teste de fogo, ele desmoronou. E quarto, o orgulho ferido que se transforma em vergonha devastadora. Quando o galo cantou e Pedro se lembrou das palavras de Jesus, o texto diz simplesmente, e saindo dali, chorou amargamente. O colérico odeia falhar, porque sua identidade está profundamente ligada à força, à competência, à capacidade de superar obstáculos. E quando essa força desmorona, quando ele descobre que não é tão forte quanto pensava, a dor é proporcional à intensidade com que ele vivia. Pedro não chorou algumas lágrimas. Ele chorou amargamente. Aquele choro carregava não apenas arrependimento, mas a destruição completa da imagem que ele tinha de si mesmo. Mas essa não foi a parte mais decisiva da história de Pedro. Na verdade, foi apenas o começo da sua verdadeira transformação. Pedro amadureceu. E essa é talvez a lição mais importante e esperançosa que podemos tirar da vida dele. Depois da ressurreição, Jesus restaurou Pedro. Mas preste atenção em como isso aconteceu. Jesus não mudou o temperamento de Pedro, não destruiu sua intensidade, não transformou um colérico em fleumático, não tirou dele a paixão que o caracterizava. Jesus redirecionou. O Pedro que vemos em Atos dos Apóstolos não é mais aquele homem impulsivo e descontrolado. A intensidade continua lá, mas agora ela virou firmeza. A impulsividade se transformou em liderança estruturada. A paixão se converteu em constância. Ele pregou no dia de Pentecostes com autoridade inabalável. 3.000 pessoas se converteram. Ele enfrentou perseguição, prisão, ameaças de morte e não negou sua fé. Ele liderou a igreja primitiva com sabedoria, equilibrando coragem com discernimento. E, eventualmente, segundo a tradição histórica, ele morreu crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer da mesma forma que Cristo. O que aconteceu? Pedro virou outra pessoa? Não, ele se tornou a melhor versão de quem ele sempre foi. E aqui está o ponto absolutamente central desta análise toda. O problema nunca foi o temperamento. O problema era o temperamento sem direção. O problema era a intensidade sem maturidade. O problema era a força sem sabedoria. Pedro não precisou deixar de ser colérico para se tornar um líder maduro e transformador. Ele precisou aprender a canalizar sua força, a dominar sua reatividade, a transformar intensidade bruta em propósito direcionado. E se você é colérico, se você se identifica com essas características de liderança, de intensidade, de paixão, entenda profundamente isto. Sua força pode construir impérios ou destruir relacionamentos. Sua liderança pode inspirar multidões ou afastar as pessoas que você mais ama. Sua intensidade pode mudar o mundo ou explodir na sua própria mão. A questão não é se você é intenso. A questão é para onde você está direcionando essa intensidade. A questão é se você está disposto a amadurecer seu temperamento, não para destruí-lo, mas para refiná-lo. Agora deixa eu fazer algumas perguntas. Não responda em voz alta. Apenas observe com honestidade o que surge dentro de você. Você reage rápido demais nas situações de conflito? Você assume liderança naturalmente, mas às vezes percebe que atropela as pessoas no processo? Você já explodiu com alguém que você ama e depois ficou horas, dias, se arrependendo do que disse?
Você sente que tem dificuldade de manter constância, que começa projetos com toda energia, mas perde o fôlego no meio do caminho? Você promete coisas com convicção, mas depois descobre que superestimou sua própria capacidade? Se você respondeu sim para a maioria dessas perguntas, talvez você carregue o temperamento de Pedro dentro de você. E isso não é uma sentença de fracasso. Não é um defeito que você precisa eliminar. É uma responsabilidade que você precisa assumir. Porque talvez você não precise mudar quem você é. Talvez você precise amadurecer sua intensidade. Talvez você precise aprender a direcionar sua força. Talvez você precise transformar impulsividade em iniciativa consciente. Pedro fez isso. E se ele conseguiu, você também pode. Agora, quero saber de você. Você se identificou com Pedro? Com essa mistura complexa de força e fragilidade, de coragem e impulsividade, de liderança e vulnerabilidade? Escreve nos comentários: Eu sou Pedro. Quero ver quantas pessoas aqui reconhecem esse perfil em si mesmas. E se você conhece alguém que é exatamente assim, marca essa pessoa agora. E olha, se esse tipo de análise profunda te ajuda a se entender melhor, curte esse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo precisa chegar em mais pessoas que estão buscando autoconhecimento real. Não aquelas frases motivacionais vazias que todo mundo compartilha, mas ninguém aplica. Se você quer que eu analise os outros discípulos com essa mesma profundidade psicológica, João, o contemplativo, Tomé, o cético, Mateus, o analítico, inscreve-se no canal agora, porque essa vai ser uma série completa de autoconhecimento através dos perfis bíblicos. Agora, tem uma coisa que eu preparei especialmente para você que quer ir além desse vídeo. Se depois de tudo isso, você quer descobrir qual é o seu perfil interior completo. Pedro levou anos para entender como canalizar essa força. Você não precisa levar tanto tempo. Eu condensei esse caminho no guia, eu criei um guia chamado Descubra seu perfil interior, virtudes e sombras à luz dos discípulos. Não é só teoria abstrata, é autoconhecimento aplicado à sua vida real. O tipo de conteúdo que realmente transforma a forma como você se vê, como você se relaciona e como você direciona sua energia no mundo. O link está aqui na descrição e no comentário fixado desse vídeo, porque entender seu temperamento é importante, mas transformar seu temperamento em algo direcionado, maduro e propositalmente construtivo, isso é decisivo. Nos vemos no próximo vídeo.